Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Amorim, professor aqui de ética para você no nosso curso Ética e Cidadania, tá? Sou professor de Direito Constitucional, professor de Direito Administrativo e aqui eu estou ministrando o curso de Ética para você, tá? Ética é sempre uma matéria que não é muito comprida, né? Uma matéria que eu considero relativamente simples, mas você tem que conhecer quais são os macetes, tá? Então tem sempre uma coisinha ou outra que a tua banca gosta de cobrar e é exatamente em cima desses pontos que nós vamos então passar. Qualquer dúvida que você tiver, você pode navegar quantas vezes você quiser no vídeo, você pode voltar, você pode acelerar, né, pode pausar. Então fica tranquilo aí que vai ser sempre no seu ritmo, né? Basta você então colocando o vídeo aí na velocidade que você quer, parando quantas vezes você quiser e vamos lá. Como eu disse, não é uma matéria muito grande, né? Então vamos para a gente poder tratar acerca de tudo que pode cair para você a respeito de ética, tá? Geralmente são aqueles decretos federais, algumas coisas relacionadas à ação popular, moralidade administrativa, e vai ser então em cima disso que nós aqui vamos então nos pautar, beleza? Vamos lá então começar do nosso então começo aqui, maravilha, pessoal. Bem, sobre ética e cidadania, né, a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é a tal da moralidade administrativa. O que é essa moralidade administrativa, então, aqui? Né? Na Constituição Federal, no artigo 37, no caput, a gente percebe que nós temos vários princípios constitucionais. Você já estudou um pouquinho de direito constitucional, se você já estudou um pouquinho de direito administrativo, você sabe que existem vários princípios constitucionais importantes, né? Desses princípios constitucionais importantes, nós temos o famoso LIMP, né? Que são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, que nos interessa muito aqui, publicidade e eficiência, tá? E aí dentro desses princípios, e mais especificamente do princípio da moralidade, nós temos aqui coisas importantes para podermos, então, tratar, tá? Então, vamos lá. Diz o artigo 37, isso aqui é da Constituição Federal, beleza? Que a administração pública direta, né, quando fala da direta, está falando de União, Estados, município, federal, e a indireta, e aí quando fala indireta, está falando de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? De qualquer poder da União, qualquer poder, ou seja, tanto faz se é legislativo, se é executivo, se é judiciário, tá? Poder da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá ao princípio do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também é o seguinte, e aí eu cortei os incisos do artigo 37, porque não nos interessa na nossa aula daqui. Então, o princípio da moralidade, ele é um princípio que tem sede constitucional, e moralidade tem tudo a ver com ética, tá bom? E aí aquela história, a moralidade administrativa, ela tem que ser interpretada de maneira objetiva, tendo conexão com a integridade da res pública. Res significa coisa, né? Integridade da coisa pública. Como assim, Alexandre? Olha só. Quando a gente fala do princípio da moralidade, cuidado para você não confundir, tá? Moralidade, tá? Botar aqui, ó. Moralidade administrativa com moralidade social. A primeira pegadinha de prova aí para você ficar esperto, tá? Não confunda moralidade administrativa com moralidade social. Tem diferença, Alexandre? Tem diferença. Alexandre, o que é a moralidade administrativa? A moralidade administrativa, ela tem a ver com o bom trato dos recursos públicos. Vou te explicar isso direitinho, tá? O bom uso, o bom trato, tá? O bom uso dos recursos públicos, do dinheiro público. Já a moralidade social, ela já tem mais a ver com o quê? Ela tem mais a ver com aquilo que a gente entende como certo e errado, tá? Aquilo que a gente, enquanto sociedade, entende como certo e errado, tá? É aquela história, né? Essa questão de certo e de errado é muito subjetiva, né? É muito flexível, muito relativo isso aí. Então, às vezes o que você pode achar, por exemplo, que é certo, alguém pode achar que é errado e vice-versa. Vou dar um exemplo mais específico, né? Tem um vídeo no YouTube muito interessante, isso é até na época do mestrado, eu fiz até um artigo científico sobre esse vídeo do YouTube. Tinha tem o Burger King, né? Todo mundo sabe que o Burger King tem aquele sistema de free refill. Você toma lá seu refrigerante, quando termina, você vai na máquina, você pode pegar mais, né? Desde que esteja consumindo ele naquele momento. E aí um grupo de adolescentes falou assim, poxa, vamos zerar essa ideia do free refill, então. O que eles fizeram? Eles pegaram um galão de 20 litros de água, né, aquele galãozaço de água que estava vazio, e levaram até o shopping. Aí o adolescente comprou o lanche, né, mais barato, que dava direito ao free refill. E aí ele foi lá, né, pegou o copinho do free refill, ele tinha direito acho que a meia hora naquela época
de free refill, ele foi na maquininha, pegou lá a Coca-Cola, pegou lá o galãozão dele com o funinho e colocava lá no galão, né? Ele pegava mais refrigerante, botava no galão, mais refrigerante, botava no galão, e foi fazendo. Aí começou a juntar um monte de gente, começou a juntar o segurança, juntar o pessoal lá do próprio Burger King, e a grande discussão foi a seguinte, ele falou assim, olha, tá aqui na plaquinha quais são as regras do free refill. Aqui tá falando que você compra o lanche, você pega lá o comprovante do lanche, e durante 30 minutos você tem direito a pegar o refrigerante aqui na máquina. Não fala a partir do que eu pegar o refrigerante, fala o que eu tenho que fazer. Não fala que eu tenho que consumir refrigerante aqui, né? E mesmo que seja, eu estou aqui, né? Não fala que eu tenho que beber esse refrigerante, não fala que eu posso jogar isso fora, né? Então a máquina fala, você vai consumir aqui esse refrigerante durante meia hora você tem acesso. E aí o rapaz falou, beleza, né? A partir do momento que eu pego refrigerante é meu, e eu faço do refrigerante o que eu quiser. Aí você começa a estar numa grande discussão. Vão ter pessoas que vão falar assim, poxa, mas quando eles colocam essa placa, né, dizendo que você tem direito ao free refill, para você consumir ali a quantidade razoável, né, para uma pessoa, né, para você ficar levando esse negócio para casa. Outros vão dizer, Alexandre, azar de quem fez a regra mal feita. Se fez a regra mal feita, o sujeito tem que aproveitar mesmo, né, e zerar a vida ali. Então, assim, não vou dizer nem quem tá certo nem quem tá errado, mas são dois pontos de vista, tá? Então, pode ser que você ache o primeiro ponto de vista de que deve ser consumido ali o certo e a conduta dos meninos eticamente errada ou moralmente errada, ou vice-versa, tá? E aí fica a critério de cada um. O problema é que ficar dependendo do critério de cada um, que é a ideia de moral social, é muito subjetivo. Então, o direito não conseguiria controlar isso aí. Então, o direito não vai se preocupar, por exemplo, com situações igual a essas e que o menino tá ali, né, pegando refrigerante, botando no galão de 20 litros e tal. Só para vocês saberem, eles não conseguem encher o galão inteiro, acho que eles enchem um terço do galão e vão para casa lá. Então o fato é, né, o direito não vai se preocupar com essas questões subjetivas, o direito precisa de algo mais objetivo. Então o direito ele se preocupa com a moralidade administrativa, que tem a ver com o bom uso dos recursos públicos. Por isso, por exemplo, que nós temos a Lei de Improbidade Administrativa, que está aqui, ó, Lei 8429 de 92. Então, se você não conhece pelo número, muito prazer, eis aqui para você a Lei de Improbidade Administrativa, tá? A Lei de Improbidade Administrativa, ela vai exatamente se basear, né, ela tem como objetivo básico tutelar, proteger o princípio da moralidade administrativa. Tanto que, por exemplo, se eu aceito propina, se eu uso o carro da prefeitura para fins particulares, se por acaso, né, eu desvio recursos públicos, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo mau uso dos recursos públicos. E isso afronta, então, o princípio da moralidade. Mas não só a moralidade social, né? Que alguém pode falar assim, não, mas o cara pegou o carro ali, deu só uma carona para amigo dele na mesma quadra. Não está totalmente errado. Então, você está discutindo moralidade social. Mas para o direito, moralidade administrativa, né? Cara, você não pode dar carona, não pode dar carona e ponto, acabou, né? Então, poderia ser um ato de improbidade? Sim, isso poderia se enquadrar assim como um ato de improbidade, tá? Então, a gente tem, por exemplo, como decorrência do princípio da moralidade administrativa, a lei de improbidade. Então, na lei de improbidade, se alguém usa um bem público para fins particulares, se alguém aceita propina, se alguém desvia recursos públicos, se alguém se apropria de um dinheiro público para si mesmo e tal, tudo isso vai cair como improbidade administrativa por ferir a moralidade administrativa e está, por exemplo, descrito na Lei 8429 de 92 como um ato de improbidade administrativa. Aliás, né, improbidade é o contrário de probidade, né? A pessoa proba é uma pessoa correta, uma pessoa ética, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, com retidão de caráter, né? Por isso que a lei é de improbidade. A lei está falando dos atos ímprobos, ou seja, dos atos antiéticos, dos atos de mau caratismo, dos atos, né, escusos, tá? Dos atos errados, injustos, desonestos, tá? Por isso que é lei de improbidade. Improbidade é tudo que é errado e probidade é tudo aquilo que é a conduta correta que você deve se pautar. Então, a lei de improbidade administrativa, a lei 8429 de 92, ela é uma decorrência do princípio da moralidade administrativa. A gente vai falar um pouco disso, né? Melhor, eu estou introduzindo a ideia aqui. Além disso, ó, crime de responsabilidade do presidente da República, tá? Quando você olha o artigo 85 da Constituição Federal, o 85 ele fala quais são as condutas de responsabilidade do presidente, ou seja, se o presidente fizer alguma coisa no artigo 85, ele pode responder por crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade você conhece mais com outro nome, com um nome um pouco mais informal, que é o famoso impeachment, né? Você conhece com o nome de impeachment. É porque por crime de responsabilidade, se o presidente da República ele for ali, né, culpado por esses atos,
ele foi realmente, né, ali sentenciado por esses atos, culmina também no afastamento do cargo dele, que é o famoso impeachment. Então o artigo 85 fala quais são os atos que podem culminar no impeachment do presidente da República. Dentre eles, esses são só coisas assim, atrocidades, né? Dentre eles, o inciso 5 fala: olha, se o presidente atentar contra a probidade orçamentária, isso pode dar impeachment para ele. O que é atentar contra a probidade orçamentária? Fazer mau uso do dinheiro público, né? Inclusive, o presidente da República, ele nem se sujeita à lei de improbidade, tá? O presidente da República, a lei de improbidade dele já é a própria Constituição Federal, no artigo 85, inciso 5, né? Que se ele atenta contra a probidade orçamentária, ele não vai ser processado na forma da lei de improbidade. Ele vai ser processado na forma do impeachment. Como é que é a forma do impeachment, Alexandre? Alguém vai ter que denunciá-lo na Câmara dos Deputados, a Câmara vai ter que aceitar por 2/3 de seus membros, ele vai ser levado a julgamento no Senado Federal, numa sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O Senado vai também, por 2/3, analisar se ele vai ser culpado e apenado ou não. E se rolar esses 2/3 aí, ele vai ser penalizado com a perda do cargo, que é o impeachment, e mais inabilitação por 8 anos para o exercício do serviço público. Bom, essa é a ideia aqui. Agora, além da lei de improbidade, além do crime de responsabilidade do presidente, temos também, por exemplo, a ação popular, tá? A ação popular, ela, né, vai falar pra gente ali sobre, vai falar pra gente ali que se você atentar, por exemplo, também contra a moralidade administrativa, é possível que alguém mova a ação popular, tá? Então, por exemplo, se eu descubro aí que tem um determinado agente público que ele está, né, fazendo algum ato que atente contra os recursos públicos, por exemplo, eu posso mover contra ele uma ação popular. A ação popular é uma ação judicial, né, que é movida contra o agente que está ali dilapidando ali a moralidade administrativa, que eu já vou te mostrar aqui. Tá? Temos também a vedação ao nepotismo, a famosa súmula vinculante 13, que eu vou te mostrar como é que é. E na Lei 8.112, por exemplo, o dever, né, do servidor público manter conduta compatível com moralidade administrativa. Eu estou falando da Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, mas todos os outros estatutos trazem uma regra semelhante a essa aqui. Bom, vamos dar uma olhada mais a fundo nesses caras aqui. Vem comigo aqui então, ó. Quando eu falei que a lei de improbidade administrativa, ela protege a moralidade administrativa, é exatamente isso que ela fala. Olha o artigo 1º aqui da lei, ó. Sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará, ou seja, protegerá a probidade, né? Ou seja, a administração proba, correta, tá? A probidade. A organização do Estado no exercício de suas funções, bem como assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Então, probidade significa o quê, né? Assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. Então, quem comete um ato de improbidade administrativa está fazendo um mau uso dos recursos públicos, logo está atentando contra o patrimônio público e o patrimônio social na forma da lei de improbidade. Tá? E aí, vamos continuar. Lá na lei de improbidade, nós temos aqui 3 graus de atos de improbidade. Tá? Nós temos atos de improbidade, por exemplo, que importam no enriquecimento ilícito do agente, que eu vou te falar melhor, e aqueles que o agente não se enriquece ilicitamente, mas causa lesão aos cofres públicos, e tem aqueles ali que atentam contra os princípios da administração pública. Tá? Então, repara, tudo isso aqui são atos de improbidade, tá bom? Então, por exemplo, qual é a primeira categoria de ato de improbidade? Isso aqui são os atos de improbidade mais graves. Tá? Logo, isso aqui vai ter as penas maiores, mais penalidades. Tá? Mais penalidades. Bom, aqui o sujeito comete um ato de improbidade, né, tendo enriquecimento ilícito às custas da administração pública. Bom, então, por exemplo, é um indivíduo que vai lá e solicita ali, né, faz uma propina, tá, pede uma propina para uma empresa vencer uma determinada licitação. Tá? Então o cara fala com a empresa, faz o seguinte, né, você me dá aí R$3.000 e você vence a licitação. Então esse cara está colocando para dentro uma empresa que não necessariamente é a melhor, a que tem melhor preço, ele está causando um prejuízo aos cofres públicos, né? E ele está cobrando propina, ele está se enriquecendo em cima, vamos botar assim, da desgraça alheia, né? E essa alheia seria da própria administração pública e de todos nós, da sociedade, tá? E aí, também é ato de improbidade aquele que causa lesão ao erário. Nesse caso aqui, o sujeito ele não está enriquecendo ilicitamente, mas ele, provavelmente por algum vacilo, por algum descuido, ele está causando uma lesão aos cofres públicos. Exemplo, o sujeito vai lá, né, o agente público vai fazer uma licitação
para comprar, por exemplo, computadores, tá? E aí, na hora que ele vai fazer a licitação para comprar computadores, ele primeiro tem que dar uma olhada no mercado. Ele tem que fazer um orçamento. Igual a gente, né? A gente fala assim, pô, tô precisando comprar uma geladeira. Pô, não faço nem ideia quanto tá custando a geladeira. Deixa eu dar uma olhada aqui na internet. Aí você joga mais ou menos a geladeira do jeito que você está buscando e você vai ter uma ideia de média de preço. Claro, se você for jogando um modelo de geladeira, por exemplo, que não é o seu caso, que não seria o tipo que você precisa, né? Que é muito mais tecnológico, tem muito mais recursos que você precisa, você vai acabar fazendo um orçamento muito inflacionado e desnecessário. Né? Porque você não precisa daquela geladeira mega power de 80 portas, com água e cerveja e chopp na porta, seja o que for, que voa, que fala, navega na internet. Às vezes você não precisa, tá? E aí, se você, na hora de fazer seu orçamento, você leva em consideração também essas, o orçamento, por exemplo, vai ficar muito inflacionado. Né? E aí, na hora que você chamar, por exemplo, os fornecedores lá para a licitação, para eles poderem, né, dar os orçamentos deles, os fornecedores vão colocar os preços que vão estar aqui e teu orçamento, por exemplo, vai estar lá em cima, né? E aí vai ficar parecendo que os preços deles são baixos demais. Quando o preço é baixo demais, você às vezes acaba desclassificando, né, o fornecedor, dizendo que o preço dele é inexequível, né? Claro, você dá a possibilidade para ele provar e tal, mas você acaba desclassificando. Então, acaba que a licitação pode ficar frustrada se você fizer um orçamento sem noção, fizer um orçamento errado, enquanto, por exemplo, agente público. Então, o sujeito, às vezes, ele fez esse orçamento errado, não porque alguém pagou uma propina para ele, nada disso, mas porque ele vacilou, descuido, não sabe direito como é que faz, né? Então, ele faz um orçamento errado, frustra uma licitação, a licitação dá errado, ele acaba causando uma lesão aos cofres públicos. Então, nesse caso, ele vai ter um ato que é médio, né? Não é grave que nem o outro, então ele também vai ter penas médias, tá? Penas medianas também, bom? E aí, quando você vai, por exemplo, para os atos que atentam contra os princípios da administração pública, aí você vai perceber que eles são, né, os menos graves. Claro, depende da situação, tá? Mas, no geral, dá para a gente dizer que são menos graves, logo terão penas, né, também menos graves. Alexandre, me fala um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Quando o agente público, por exemplo, ele solta uma informação ali, né, com a intenção de prejudicar a administração pública, uma informação que seria sigilosa, ele solta com a intenção, por exemplo, de prejudicar a administração pública. Tá? Então, nesse caso, ele atentou contra o princípio da publicidade. E publicidade não é apenas publicar, publicidade também é deixar quieto, às vezes, né? É a exceçãozinha da publicidade. Então, repara que, quando você fala da lei de probidade administrativa, você percebe que ela trata exatamente, né, de tutelar o bom uso dos recursos públicos aqui. Nos crimes de responsabilidade do presidente da República, que a gente comentou, né, o artigo 85 da Constituição Federal fala, ó, são crimes de responsabilidade do presidente que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Então, essa lista é uma lista até mesmo exemplificativa, né? E aí ele fala aqui em inciso 5, ó, a probidade na administração, tá? Então, se o presidente da República, por exemplo, começa a fazer mau uso dos recursos públicos, a ele não se aplica a lei de improbidade administrativa, tá? A lei 8429 de 92, não se aplica. Aí ele vai se aplicar o rito da própria Constituição Federal, que é o artigo seguinte, o artigo 86, tá? O artigo 86 da Constituição Federal fala, ó, ele vai ser denunciado na Câmara, vai ser julgado no Senado, pode sofrer impeachment e tudo mais, tá? Então está previsto para o presidente da República também. A ação popular eu mostrei para vocês, né? A ação popular está no artigo 5º da Constituição Federal, e a Constituição fala, ó, qualquer cidadão, cuidado que cidadão aqui é só quem, né, tem título de eleitor, tá? Título de eleitor, tá bom? Então, cidadão aqui não é qualquer pessoa, toma cuidado, tá? A prova bota qualquer indivíduo, qualquer pessoa, né? Qualquer cidadão. É parte legítima para propor ação popular, que é uma garantia fundamental, é uma ação constitucional, que visa acabar, visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, tá? Alexandre, me dá um exemplo aí de uma ação popular que visa anular um ato que atenta contra a moralidade administrativa. Bem, vamos dizer que tenha uma determinada... puxar um exemplo de licitação, né? Qualquer pessoa pode assistir uma sessão pública de licitações. Hoje em dia as licitações estão ficando eletrônicas, né? Mas se você pensar, por exemplo, numa licitação presencial, tá? Na licitação presencial, você vai ter, então, uma sessão pública. E aí, nessa sessão pública, vamos dizer que alguma pessoa do povo vai lá assistir. E ao assistir, perceba que está tudo feito contra a lei, tá?
Então, por exemplo, a lei de licitação tem fases para acontecer. Essas fases têm que ser respeitadas. E se por acaso acontece de uma fase ser atropelada primeiro que a outra, né, passar primeiro que a outra de maneira indevida, você começa a perder o controle. Porque pensa bem, para que existe a lei de licitações? Né? Não é só para cair em concurso público e azucrinar a vida do concurseiro, não. A lei de licitação ela existe porque o legislador passa a ideia do seguinte: se você, agente público, ao adquirir um produto, ao contratar um serviço e tal, se você segue a lei de licitações, você está tendo a certeza, que você está fazendo o melhor gasto possível do dinheiro público, né? É como se o seguir a lei de licitações essa garantia de que você está ali do melhor caminho possível, do melhor gasto possível daquele dinheiro. A lei já foi feita para ser seguida e, ao ser seguida, causar a maior economia possível para a administração pública. Logo, se eu não cumpro, por exemplo, o que a lei fala, a gente começa a perder o controle. A gente não tem mais a certeza se realmente aquela aquisição, aquela compra está sendo ali a mais vantajosa para a administração pública. Tá? Então, por isso que a lei tem que ser seguida do jeito que ela é. Se eu começo a não cumpri-la, a gente perde o controle ali. E se eu perco o controle da melhor aquisição, né? Ou seja, já começa a não ter mais certeza se eu estou fazendo o melhor uso possível dos recursos públicos. Tá? E aí, na hora que eu começo a perder esse controle do melhor uso possível dos recursos públicos, eu posso cair até mesmo num ato de improbidade administrativa. Então, eu poderia, né, sendo alguém do povo, indo lá numa sessão pública, vendo que tem uma licitação acontecendo toda avacalhada, eu poderia impetrar uma ação popular para poder cancelar essa licitação? Poderia. Dizendo o quê? Que está ferindo a moralidade administrativa. Dizendo que eles estão fazendo de qualquer jeito, fazendo as coxas, e aí por conta disso, né, a gente perdeu já a certeza de estar fazendo o melhor uso possível do dinheiro público. Maravilha aí? Tranquilo? Beleza? Vamos lá então. Sobre a vedação ao nepotismo, isso aqui é legal, tá? Vira e mexe questãozinha de ética, bota uma coisa de nepotismo. E muitas vezes legislações específicas também têm nepotismo envolvido, tá? Nós temos a famosa súmula vinculante 13. Eu botei súmula vinculante 13 do STF, mas até uma redundância, tá? E toda súmula vinculante, pelo menos até os dias de hoje, é do STF. Só o Supremo Tribunal Federal faz súmulas vinculantes, tá? E aí o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha... E essa súmula é grande pra caramba, eu vou destrinchar com você. Ó, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, seja em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, incluindo o terceiro grau, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão de confiança ou ainda de função gratificada, na administração pública direta e indireta de qualquer poder da União, Estados, DF, municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. A redação é muito grande, né? Aí fica meio enjoada, tá? Basicamente, o que a vedação ao nepotismo quer trazer pra gente? Ela quer impedir, né, ou pelo menos evitar, que eu tenha, por exemplo, aqui um determinado chefe, né, o camarada que é o chefe aqui, e você tem o sujeito aqui que é o subordinado desse chefe, e haja uma relação de muita proximidade entre eles, tá? Por exemplo, o chefe aqui é o marido, né? E aí a subordinada direta dele, por exemplo, aqui é a esposa, tá? Ele não pode, que ele fala assim, a nomeação de cônjuge, por exemplo, né? Não dá. Ou em vez de ser marido, por exemplo, né? Esse sujeito aqui, em vez de ser marido, ele é, sei lá, né? É pai. E aí aqui, em vez de ser esposa, por exemplo, aqui você tem, né? Um filho, tá? E aí aqui a nomeação de um parente, né, em linha reta até o terceiro grau, tá? Então a ideia é essa, você não ter essas relações de proximidade, de parentesco e casamento e de união estável entre essas pessoas quando elas são subordinadas umas às outras, tá? Tem algumas exceções mais específicas que o Supremo Tribunal Federal faz, mas a ideia basicamente é essa aqui. Só que para a gente entender melhor, é bom a gente saber como é que funciona essa questão de parentesco. Porque depois que a gente entende como é que é o parentesco e volta aqui na redação da súmula, já fica um pouco mais tranquilo para a gente conseguir aqui entender como é que é, né? Para a gente conseguir entender como é que funciona esse negócio, tá? Então eu deixei para o próximo slide com você aqui, peguei até um slide em branco, para poder te mostrar como é que é essa questão do parentesco, tá bom? Muito bom para você entender essa súmula vinculante aqui e outras partes de outras matérias também. Para a gente poder encontrar parentesco, tem duas regrinhas básicas. Tá? E uma está ligada intimamente à outra. A primeira regrinha que você tem que fazer, você tem que achar, né? Tem que encontrar, tá? O chamado ancestral comum. Aí você fala, Alexandre, que negócio é esse de ancestral comum?
Ancestral comum é aquela pessoa entre você e quem você está querendo encontrar o grau de parentesco, a mais próxima entre vocês, e se não existisse, nenhum de vocês existiria. Tá? Então, por exemplo, entre eu e o meu irmão, um ancestral comum são os meus pais. Então, se meus pais nunca tivessem nascido, nem eu nem meu irmão existiríamos na face da Terra. Tá? Então, você tem que achar um ancestral comum, e aí, uma vez encontrado, você conta, né? Você vai fazer aqui a contagem, tá? Contagem do número de tetas. Então você vai achar o ancestral comum e uma vez que você encontrou, você vai contar o número de tetas. Como assim, Alexandre? Vamos lá então para a gente entender esse negócio aqui, tá? Bem, o início de tudo, né, é sempre você. Você vai ser sempre aqui, né, o ponto central, tá bom? Você. Você é o ponto de partida. Beleza. Aí vamos encontrar então aqui, né? Bem, além de você, nós temos o quê, né? Além de você, nós temos aqui, por exemplo, o seu cônjuge ou a sua cônjuge. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar como se fosse um apêndice, tá? Tá colado em você aqui. Então você e seu cônjuge. Quando eu falo cônjuge, também serve companheiro ou companheira, tá? Porque a diferença básica do cônjuge para o companheiro é que o cônjuge é casado e o companheiro não é casado, mas vive em união estável, tá? Mas também se aplica a mesma regra de um para o outro aqui. Beleza. Bem, aí nós temos então aqui o seguinte, né? Como é que eu vou saber o grau de parentesco? Bem, aí aqui nós temos, por exemplo, sei lá, pai, um pouco fora do eixo aqui, pai e mãe, tá? Alexandre, qual que é o meu grau de parentesco para meu pai e para minha mãe? Bem, seu pai e sua mãe geraram você, então de você para o seu pai e para sua mãe, uma única setinha. Seu pai e sua mãe são seus parentes em linha reta até o primeiro grau. Vou apagar isso aqui só para ganhar mais espaço, tá? Você já entendeu qual que é o raciocínio aqui. E também um vídeo, né? Ah, eu não tinha notado. Só voltar aí, 30 segundinhos, depois se adianta. Tá resolvido. Ponto online isso aí, né? Então você, pro seu pai e pra sua mãe, uma seta. Seus pais são seus parentes em linha reta, em primeiro grau consanguíneo, sangue do seu sangue, tá? Só que pro seu pai e sua mãe existirem, eles precisaram ter pai e mãe também. E no seu caso aqui são seus avós, seu avô e sua avó, né? Seu avô e sua mãe. Então de você pro seu pai e pra sua mãe, um. Do seu pai e sua mãe para seus avós, 2. Então, seus avós são seus parentes em linha reta, né, seus ascendentes em linha reta, consanguíneos, segundo grau. Beleza. Aí, para os seus avós existirem, você precisou ter bisavô, né? E bisavó. Aí, bisavô e bisavó. Beleza. Bem, aí do bisavô para bisavó, né? Vai lá. Eu, meu pai e minha mãe, 1. Meu pai, minha mãe e meus avós, 2. Meus avós, meus bisavós, 3. Então, meus bisavós são os meus ascendentes em linha reta consanguíneo, sangue do meu sangue, terceiro grau. Eu não preciso ir mais para cima, até porque o direito nem tem nome. Aí a gente começa a falar tataravô, tataravô, né? Mas o direito nem tem um nome específico. E também não precisa, que a súmula só proíbe até o terceiro grau, lembra? Então só precisa encontrar até o terceiro grau. Se estiver fora do terceiro grau, não tem problema. Então, por exemplo, eu sou um chefe da administração pública, tá? E aí eu quero nomear alguém que é um parente meu lá para ser meu subordinado. Pode? Depende. Ele é seu parente até que grau? Se for até terceiro, não pode. Mas se for quarto, quinto, sexto, aí pode. Então por isso que eu tô te mostrando isso aqui. Fizemos em cima, é só espelhar e fazer embaixo agora. Ó, você com seu cônjuge, ou sua cônjuge, ou seu companheiro ou companheira, você teve um filho ou uma filha, tá? Então, no que você tem filho ou filha, o seu filho, né, ele é o seu descendente em linha reta consanguíneo, né, sangue do seu sangue, em primeiro grau. Aí seu filho tem um cônjuge ou uma cônjuge, teve filho também. O filho do seu filho a gente vai chamar então de neto, né? Ou neta, tá? Neto ou neta, que vai ser segundo grau. E aí seu neto teve filho também, aí a gente vai chamar de quê? De bisneto ou bisneta, né? Isso aí é parente em terceiro grau. E não precisa descer mais. Então a mesma coisa que a gente fez em cima, só esperou para baixo. Mesmo raciocínio. Então nós temos os ascendentes e os descendentes consanguíneos em linha reta até o terceiro grau. Alexandre, todo mundo que está aqui por enquanto está no impedimento? Tá. Então, se você fosse o chefe, por exemplo, de uma repartição pública, todo mundo que eu mencionei aqui até agora está no impedimento. Você não poderia, né, colocar ali sob sua chefia imediata. Tudo bem? Vamos lá. Bem, agora eu preciso encontrar outras pessoas, né? Preciso encontrar, por exemplo, o meu irmão, tá? O meu irmão aqui, ó. O meu irmão é meu parente em que grau? Aí tem os malucos que fazem assim. Ah, primeiro grau, que é você pro seu irmão, primeiro grau. Fala, você gerou seu irmão?
Você gerou, você sai do seu ventre, meu irmão saiu do meu ventre, é seu filho, né? Seu irmão, é assim que funciona, tá? Tem gente que é meio maluca aí, né? É assim que funciona. Você tem que ir de você pro seu pai e pra sua mãe, e do seu pai pra sua mãe que eles geraram o seu irmão. Então o teu irmão é teu parente colateral, a gente começa a ir pros lados. Colateral, consanguíneo, sangue do teu sangue, em segundo grau. Tudo bem? Então, segundo. Meu irmão é parente de segundo grau? Segundo grau. É primeiro, não, mas é seu filho? É seu pai? É? Seu irmão é segundo grau. Tudo bem? Ah, beleza, Alexandre. Aí meu irmão, por exemplo, ou minha irmã, né? Ele tem um cônjuge ou uma cônjuge, se casou, companheiro ou companheira. Aí, sei lá, teve um filho, né? Aí no que ele teve um filho, o filho do meu irmão vai ser o quê, meu? Vai ser o meu sobrinho, tá? Ou a minha sobrinha, beleza? Então, ó, eu, meu pai e minha mãe, 1. Meu pai, minha mãe e meu irmão, 2. Meu irmão, meu sobrinho, 3. Meu sobrinho é meu parente, né? Colateral, consanguíneo, sangue com sangue, terceiro grau. Então, todo mundo tá no impedimento. Beleza aí? Show de bola, tá? Alexandre, e se eu perguntar, por exemplo, aqui, sei lá, né? Do tio ou da tia, tá? Tio ou tia, como é que vai rolar então? Bem, você não gerou seu tio ou sua tia, né? Seus pais não geraram seus tios, assim como você não gerou seu irmão. Então, seus avós que geraram, não é isso aí? Seus avós deram a luz ao teu pai e sua mãe e também aos seus tios, não é isso aí? Então, eu, meu pai e minha mãe, 1. Meu pai, minha mãe e minha avó, 2. Minha avó aqui, meu tio e minha tia, 3. Então, meu tio é meu parente, o quê? Em terceiro grau, consanguíneo, colateral. Beleza aí? Aí, meu tio resolveu ter um filho. Né? Os filhos do meu tio são os meus primos. Então, eu tenho aqui primo ou prima. Não é isso aí? Aí, ó, puxa a setinha pra cá. Então, eu, meu pai e minha mãe, 1. Os meus avós, 2. O meu tio, 3. O meu primo, 4. Alexandre, então primo é quarto grau? É. Inclusive, você vai ser agora sim a celebridade do teu churrasco de família. Porque todo mundo fala, deixa aqui te apresentar teu primo de segundo grau, teu primo de primeiro grau, não sei o que, eu me divirto, né? Eu falo assim, mas por que é primo de segundo grau? Não, porque ele não dormia lá em casa. Eu falei, então o cara tem esse divisor de águas, né? Dormiu na casa dele, é primo de primeiro grau. Se não dormia na casa dele, aí é primo de segundo. Gente, que é isso, cara? Não era isso, né? É cada um feliz com sua loucura. Então o fato é, primo é sempre quarto grau. Primo é sempre quarto grau. Não existe primo de segundo grau, primo de terceiro grau. Primo é sempre quarto grau. Como ele é quarto grau, Alexandre, então ele tá safo, né? É. Então, se eu sou chefe, por exemplo, eu poderia nomear meu primo para ser meu subordinado imediato? Posso. Porque a proibição não é até o terceiro grau. Meu primo passa no terceiro, meu primo é quarto, então meu primo tá salvo. Alexandre, então por isso que é bom saber que o grau de parentesco, né? Tô aqui gastando teu tempo à toa, né, filho? Pelo amor de Deus, tá? Alexandre, beleza, né? Então tio e tia, primo e prima, beleza. Aí que a gente começa a ter? A gente começa a sair dos parentescos consanguíneos. E aí a gente começa a ir para os parentescos que são por afinidade, tá? Por afinidade. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, né, de sogro, tá? Quando eu falo de sogro e de sogra, tá? Eles estão num patamar análogo, por exemplo, em relação ao genro e a nora, igual, por exemplo, em relação de filho e filha com pai ou mãe. Tá? Então, por exemplo, você é genro ou nora, por exemplo, do sogro e da sogra. Ou você pode ser sogro e sogra de alguém que é seu genro ou sua nora, tá? Então, aqui nós temos uma relação direta de primeiro grau. Primeiro grau. Alexandre, minha sogra é minha parente de primeiro grau? Não é consanguíneo, mas é por afinidade. Os parentes por afinidade, eles ocupam lugares análogos aos que o pessoal de consanguinidade ocuparia, tá? Inclusive, em alguns lugares, algumas culturas, a sogra, o sogro são chamados de pai e mãe, tá? Você tem ideia, né? A cultura japonesa, por exemplo, é muito assim, né? Se eu sou, por exemplo, o genro ali da minha sogra, eu chamaria ela de mãe, por exemplo, também. É como se fosse uma mãe emprestada, alguma coisa assim, tá? Alexandre, se eu falo, por exemplo, do cunhado ou da cunhada, o cunhado ou cunhada ocupa um espaço análogo do irmão, tá? Ou do irmão. Então, meu cunhado é meu parente por afinidade de segundo grau, tá? Assim como minha sogra é minha parente de primeiro grau, né? Por afinidade. Ou se eu sou genro e nora, eu seria parente de primeiro grau em relação a eles, tá? Cunhado, sogro, sogra, genro e nora, né? Não tá faltando mais alguém aqui, acho que é isso, né? Sogro, só cunhado, beleza, acho que não tá faltando mais ninguém. Então vocês podem reparar que no fim das contas, né, não salva ninguém, só o primo. O único que no fim das contas aqui safa é o primo, tá? É o único indivíduo que não tá na súmula. Aí se a gente volta para a redação da súmula aqui de novo, ó, olha o que diz
a súmula vinculante 13, ó. A nomeação de cônjuge ou companheiro. Então, cônjuge, casamento, né? Companheiro, união estável, tá? Ou parente. Aí ele fala, em linha reta. Quem é o parente em linha reta? Essa galera aqui, ó. Esses aqui são os caras parentescos em linha reta. Tudo bem? Aí ele continua aqui. Até o terceiro grau, inclusive. Então, até o terceiro grau, ó. Então, a galera toda aqui. Quem sobra? O primo. O primo não é terceiro grau. O primo é sempre quarto grau, tá? Da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica no cargo de direção, chefia e assessoramento, para exercer um cargo de comissão ou confiança ou função gratificada, não pode, né? Viola a Constituição Federal. Repara que ele fala assim, ó, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. O que isso quer dizer? Esse é o chamado nepotismo cruzado, tá? Nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado? Vamos dizer o seguinte, né? Eu tô aqui, tá? Isso aqui, se você aqui, no caso, sei lá, vou botar aqui, Alexandre, sou eu aqui. Bom? Aí eu, pô, tô louco pra poder nomear meu irmão. Eu sou chefe, eu quero nomear meu irmão. Só que eu não posso, né? Aí eu falo assim, caraca, bicho, sacanagem, né? Aí nós temos você aqui, ó, que também tá na administração pública como chefe. Você é um amigão meu. Aí eu falo assim, cara, pô, eu queria tanto nomear meu irmão, cara, pra ser meu subordinado, mas não posso, né? Aí você fala assim, caramba, eu tava querendo nomear minha filha, cara. Mas também não posso. Falo, pô. A gente tem a brilhante ideia. Vamos fazer o seguinte: que a gente não troca favores, então? Por que eu não nomeio sua filha pra ficar lá comigo e você nomeia meu irmão pra ficar lá com você? Ó, nepotismo cruzado, né? Pode? Não. Aí, né, a súmula vinculante 13 fala também: compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Não pode o nepotismo cruzado. Beleza aí? E só para a gente lembrar, né, na Lei 8.112, por exemplo, nos deveres do servidor público, ela fala, né, que o servidor público tem que manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Isso aqui, claro, a Lei 8.112 é para os servidores públicos federais, tá? Servidores públicos federais. Mas a Lei 8.112 acaba sendo copiada em tudo quanto é esfera, estadual, municipal, né? Então sempre tem esse incisozinho lá na lei específica que fala manter conduta compatível com a moralidade administrativa. E no fim das contas é o quê? É fazer o bom uso do dinheiro público. Teve uma questãozinha para a gente passar para o intervalo e falar aqui do decreto 1171, e esse decreto é muito importante quando cai ética. Teve uma questãozinha CESP uma vez, né? Só para a gente mencionar aqui, uma questãozinha CESP que ela falava de servidores fazendo sexo na repartição pública. Aí perguntava assim, 2 servidores lá fazendo sexo na repartição pública, isso afronta a moralidade administrativa. Certo ou errado? Errado. Tá? Os servidores fazendo sexo na repartição pública afrontam a moralidade administrativa? Não. Eles afrontam a moralidade social, mas a moralidade administrativa não necessariamente. Tá? Como assim, Alexandre? Não estou dizendo que eles não podem ser demitidos, né? Claro, vão sofrer processo administrativo, incontinência de conduta nos dois, demissão, tá? Isso aí não tem o que dizer. Mas o fato eles não estão ali, né, fazendo um mau uso de recursos públicos. Talvez se você falasse, né, isso eles fizeram no horário de trabalho, e aí deveriam estar trabalhando, e aí trouxeram prejuízo, talvez. Mas inicialmente a questão não trabalhava nisso. Ela queria saber se você sabia a diferença de moralidade social para administrativa. Então, 2 pessoas transando na repartição pública, é claro que afronta a moralidade social. Mas afronta a moralidade administrativa? Depende. Trouxeram algum prejuízo para a administração pública? Entendeu? Então você tem que perceber o prejuízo material para a administração pública, né? Trouxeram, porque no tempo que eles estavam lá transando, eles iam estar trabalhando. Tudo bem, é uma afirmação, é uma possibilidade, tá? Mas veja que não é só o transar por transar ali que vai fazer com que eles, por exemplo, né, sejam ferindo a moralidade administrativa, tá? Tem que ser alguma coisa que traga um prejuízo material para a administração pública. A questãozinha é muito boa, tá? E aí isso ajuda a gente a raciocinar aqui juridicamente o negócio, beleza? Bem, vou dar um intervalinho então para você tomar uma água, tomar um café e daqui a 3 minutinhos eu volto aqui pra gente falar de um decreto importantíssimo de ética e que aí, né, com certeza é importante para sua prova. Eu sou o professor Alexandre Amorim, um grande abraço, até daqui a pouco e tchau, tchau.